Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Doug e esse é o meu primeiro gameplay aqui no canal. Sintam-se bem-vindos. Eu peço a companhia de vocês para a gente jogar e bater um papo, né? O jogo que eu escolhi hoje é o Streets of Rage 1 do Mega Drive, lançado em 1991 pela Sega. Foi um jogo que marcou a época, um jogo que trouxe muitas inovações para a época do Mega Drive. A primeira delas, sem sombra de dúvidas, foi a trilha sonora, que foi uma época muito interessante, muito rica, em que você não tinha muitos recursos, porém você conseguia sintetizar essas músicas e colocar no chip do cartucho do Mega Drive. Tudo isso feito nos anos 90. Então, bora lá. Eu não vou pular a introdução desse jogo porque ela é simplesmente espetacular. É uma das melhores introduções da história dos games. E a gente tem que respeitar, né? Falei. Bom, aqui nós temos a apresentação dos personagens, do Adam, do Axel e da Blaze. Cada um deles tem uma personalidade diferente e pratica uma arte marcial diferente. Essa introdução é épica, ainda mais vendo depois de tantas décadas depois e poder jogar. Então fico muito feliz de poder fazer isso novamente, né? Bom, aqui o menu dele é bem simples, é típico da época. Nós temos a opção de jogar com play, 2 plays ou opções, né? Em opções nós conseguimos alterar tanto a dificuldade do jogo quanto a composição dos botões e das funções do controle. E como essa gameplay é só comigo mesmo, então a gente vai jogar com o player. Bom, uma coisa interessante é que aqui nós temos a personalização, né? Nós temos cada personagem com atributos diferentes e alguns deles um pouco mais balanceados, tanto para o pulo quanto para força, né? Power, quanto speed. Então nós temos o Axel, a Blaze e o Adam. Eles são ex-policiais que vão enfrentar o crime nessa cidade que foi tomada pelo Sindicato do Crime, pelo comando do Sr. X, ou Mr. X em inglês. Então nós vamos atuar nesse jogo com a Blaze. É muito bom poder ouvir essa seleção de fase décadas depois. O senhor foi lutador, é? E dos bons, Chaves. Eu fui campeão dos bairros do ano de 1900 e não interessa. A última vez que eu joguei esse jogo foi em 2001 ou 2002, alguma coisa nesse sentido. Eu espero não estar tão enferrujado assim. Não passar vergonha aqui, porque deve ter coisa que eu esqueci. Mas é bem interessante. Bom, o começo ele é bem simples, né? A jogabilidade ela é bem simples também. É só botão de pular, de bater, de especial. O botão especial, ele chama um carro de polícia que faz um tiro de bazuca, um míssil, que acerta onde você tá. Esse míssil não acerta você, mas ele acerta todos que estão ao redor. E ele é bem forte, ele é bem legal, principalmente se você guardar para usar no chefe. Eu sempre fazia isso daí. Vou tentar fazer de novo, mas é bem interessante porque ele quebra um galho. Bom, vamos lá. Peguei uma garrafa. Na verdade, eu não gosto nem de pegar garrafa, sabe? Porque o range dela, o alcance dela é muito curto. Então é interessante você pegar uma arma branca aqui nesse caso, como um cano, um bastão, para você controlar a distância do seu inimigo. E também sempre ficar ligeiro. Ó, falei? Eu controlo a distância. É sempre bom você pegar e prestar atenção, porque sempre vai vir um personagem, um inimigo que ele é muito rápido na sua direção e ele já começa batendo, então você fica paralisado. É interessante você sempre prestar atenção para você reagir antes dele vir. Tá vendo, ó? A velocidade que ele vem, ele já vem batendo. Se eu não esquivo, aí eu levo, como aconteceu ali. Mas é um jogo bem legal. É um game que marcou a época. O que eu mais gosto desse jogo é a trilha sonora.
eu acho que já não fazem trilha sonora como antigamente, né? Como eram jogos do Mega Drive e do Super Nintendo, porque as únicas coisas que você tinha ali à sua disposição era a trilha sonora e o gráfico e a jogabilidade. Você não tinha online, você não tinha outras coisas para fazer, você não tinha muita opção, então essas duas partes teriam que ser totalmente imersivas. Por enquanto indo bem, vai. Não morri. Espera não morrer, né? Morrer na primeira fase aí é sacanagem. Bom. Outra coisa que é sempre bom ficar interessante aqui, fica cada vez mais interessante, são os combos. Porque além de você ter um combo básico, que é quando você aperta o botão de bater, no caso a letra B, e você consegue manter ele batendo, como esse combo básico que eu fiz, você também pode combinar esses combos para que eles fiquem mais fáceis. Agora vem o chefão, o lendário pirata. Já comecei bem, né? Você levou um chutão na cara. O jeito mais fácil de derrotar esse inimigo é sempre vindo nessa direção, pegando ele, batendo um pouco e arremessando por costa. Esse arremesso, que você joga o inimigo de cabeça, ele é o mais forte de cada personagem, então você consegue fazer isso. Pronto, fechado. É basicamente isso. E agora nós vamos para a segunda fase. Interessante porque como eu não usei a polícia aqui, ele vai contar como uma pontuação extra e eu vou ganhar uma vida a mais agora. Aí, foi para 4 vidas. Em algumas fases você consegue fazer isso, não são em todas. Esse é o combo básico. E aqui você pode montar os seus combos, então o que torna mais interessante. O mais simples aqui é o melhor, porque você consegue administrar o jogo, principalmente quando você tem vários inimigos e são inimigos que atacam de maneira diferente e você precisa administrar o tempo que você fica com um deles, porque você pode simplesmente ser golpeado. Então a distância é algo primordial, tanto no combate real, numa luta, quanto nesse jogo. Então você sempre tem que manter a distância correta e manter o timing de ataque. Olha, eles me cercaram. O ideal é sempre evitar isso. Eu vou usar o carro da polícia. Eu não quero perder vida. Eu ia usar a polícia só no chefão, mas como eu não quero perder uma vida aqui que seria crucial pro restante do jogo, eu vou e ativo a polícia. Esse foi o especial. Bom, eu espero que não precise usar novamente, até porque não tem, né? Mas se por via das dúvidas cair, o carro da polícia pra mim eu vou usar. Bruce Lee, ele falava que o mais importante é você interceptar um soco, um golpe, e não você tentar defender ou esquivar. E é basicamente isso que você tem que fazer aqui. Quando um inimigo vem até você com mais velocidade, você tem que antecipar o golpe. Assim você acerta ele e consegue controlar a distância, assim como eu tô fazendo. Claro que se você tiver uma arma de mão, seja um bastão, um cano, alguma coisa, fica bem mais fácil. Inclusive eu fiquei sabendo hoje que existe um jogo do Bruce Lee pro Mega Drive. E eu vou ver se eu consigo. Mega Drive não, acho que é pro Super Nintendo. E eu vou ver se eu consigo trazer aqui. Quero fazer uma gameplay qualquer dia desses. Eu nunca joguei. A faca ela tem um limite até você poder utilizar. Você simplesmente arremessa ela quando não dá mais para utilizar.
né? Aqui a gente vai chegar no chefão. É interessante que sempre administrar a vida que você recebe, porque nem sempre você vai ter à disposição um frango, alguma coisa que volte o seu HP. Então é interessante você deixar ele ali e lutar. Se você perder, você volta e pega ele. Agora esse chefão é complicado, porque ele é muito rápido. Então você tem que sempre ficar esperto. E também vem um capanga junto, né? Então esse é o melhor golpe. Não posso nem dar voadora. Mas ele não vai durar muito. Eu acho que eu também não. Oh, meu Não Deus. falei. O que eu fiz? Eu pego ele aqui. Já era. A ideia da gente combater esse chefão é sempre pelo meio da fase. Porque daí a gente consegue pegar ele de lado. E a gente pega e arremessa ele, tá? Bem mais fácil fazer isso. Boa. Terceira fase. Olha essa trilha sonora. Escuta aí, rapaziada, vocês vão gostar. Pra época isso daqui era brilhante, continua sendo, né? Fica ligeiro porque vem uns... Eles vêm rápido aqui. E se eu não agir logo, aí eu tomo umas porradas deles. Boa. Na verdade, não é bom ficar muito adiantado no mapa, como eu tô fazendo. Acabei de lembrar disso. Você sempre precisa ficar no meio quando você tem espaço. A não ser que te cerquem, aí você precisa mudar a tática. Isso aqui, falando assim, parece meio exagerado, mas é bem parecida com a tática do Age of Empires, que você sempre tinha que flanquear o inimigo. Nesse caso, você pode seguir no meio e golpear o inimigo. Isso é bem interessante, funciona bem no Streets of Rage. Uma coisa que eu sinto falta nesse jogo, na verdade que eu sempre senti que tem no Golden Axe, é a corrida. Você consegue correr no Golden Axe, mas no Streets of Rage não. O Streets of Rage eu acredito que não tenha havido condições da produção colocar a opção de corrida, então isso pode ter interferido muito na jogabilidade. Seria interessante você ter corrida, assim como é no Golden Axe. Eita! Tem que reagir aqui. Não posso perder vida. Já foi. 2. Já era. Tem que ficar ligeiro com esse sujeito de amarelo aí. Esse marginal. Porque ele te arremessa, então você não pode ficar muito parado. Você sempre tem que andar pra ele não te alcançar, não te arremessar. Isso é muito importante. Bom, seguindo o jogo, a gente vai enfrentar agora um chefe que ele já entra de surpresa na fase, você não consegue ver. Eu sempre apanhava, pelo menos eu sempre deixava uma vida lá e sempre morria, né? Agora eu vou tentar fazer uma gambiarra pra ver se eu consigo economizar uma vida. Eu acho que é o mais importante pra nós aqui.
E aí vem ele. Tem várias maneiras de parar, eu sempre gosto de ficar aqui no canto, porque eu consigo ver a direção que ele vai vir, consigo atacar. Mais uma vez, assim como no segundo, ele envia um lacaio para atacar a gente. Mas você consegue controlar onde você vai estar e para onde ele vai aparecer. Claro que ele arremessa você também, tá? Não deu pra manter a vida. Mas consegui vencer. Bom, vocês perceberam que eu não gosto de usar o especial, né? Porque ele acumula e você consegue ganhar vida. Então não sei se eu vou ganhar agora. Quarta fase. São 7 fases, se não me engano. Ganhei uma vida. Ah, não sei como eu vou fazer não, cara. Tá vindo muito carinha. Eu tô muito lento aqui. Eu preciso ter mais essa habilidade aí. Boa. Curiosamente, muitas das músicas aqui foram tocadas em casas noturnas na Alemanha e nos Estados Unidos entre os anos 90 e 2000. A composição foi tão boa que muitos DJs da época pegaram, né, essa trilha sonora para tocar. Fez um sucesso tremendo, né? Aqui no Brasil a gente não tinha essa cultura, né, da house music, e a gente não chegou a conhecer esse aspecto, né? Pegar uma trilha sonora de game e transformar numa música de danceteria. Vamos lá. Tá sempre ligeiro com isso. Tem um truque aqui nesse jogo, que é você arremessar o pessoal no buraco. Só que eu não tô afim de fazer isso, porque como tem esse cara de roxo, agora eu posso. Mas como tem esse cara de roxo, esse inimigo, ele sempre vai poder arremessar você pra lá. E você perde uma vida direto, né? Se você cair lá, perde uma vida inteira. Isso é um problema. Você já jogou esse jogo? Você já se divertiu? Já fez alguma cagada aqui de cair nesse buraco? Comenta aí, deixa nos comentários aí. Eu gostaria muito de fazer esses gameplays aí com mais algumas pessoas. A gente poderia revezar o jogo e bater um papo. Gostaria muito de conhecer vocês. Eu sei que é o primeiro gameplay, mas eu espero que seja o primeiro de muitos, porque é uma coisa que eu amo desde quando eu tinha uns 8, 9 anos, videogame. Sempre fez parte da minha vida. Eu acho que o videogame ele é um pouco mais do que uma válvula de escape, porque ele sempre vai estar à disposição para você nos seus momentos mais difíceis, né? E mais desafiadores, então você aprende a ter muita resiliência com os jogos. Você aprende a ter estratégia, você aprende a reagir, você aprende a entender as circunstâncias e as coisas, né? Então isso é muito bom. É algo que tem se perdido cada vez mais. E também você tem a história do game, né? Então é bem interessante que isso faça parte da nossa vida. E é por isso que eu decidi fazer o react, né? O gameplay, na verdade. Na verdade é um react que deu apanhando aqui, porque faz tempo que eu não jogo, né? Então... Mas é bem legal. A gente não pode deixar essa cultura morrer. Essa cultura do videogame, essa cultura da gente aprender. De aprendermos e evoluirmos, né? Como seres humanos através do videogame. A gente não pode perder isso. E a tendência hoje em dia é a gente deixar um pouco isso de lado, né? E
sempre optar por outras coisas, ficar rolando no vídeo do Instagram, do TikTok, né? Então, quando a gente pode ter uma história ali incrível, né, pra gente jogar, pra gente fazer parte. Isso independente da plataforma, né, do console. O chefe aqui, naquela época dos anos 90 e 2020, não tinha esse termo gordofobia. Então vocês não assustem, tá, com o chefe. É um senhor obeso que gospe fogo. Eu só não lembro... Ah, ele vem por aqui. Tem que ficar ligeiro com ele, porque ele passa muito rápido. Você não pode fazer isso que eu fiz agora, eu lembrei. Porque ele te esmaga com o peso dele. Aqui tem um truque, que é você bater e não deixar ele caminhar. Mas eu vou usar a polícia aqui. Quando você faz isso, quando ele vem pra cima, você segura, bate nele e solta. Fica bem melhor assim. Então, ó, ele tá aqui, ó. É claro que você tem que tomar... Nossa, fiz errado de novo. Tem que tomar cuidado com o capanga dele, porque senão ele vem pra cima. Mas é isso aí, pessoal. Então, fase 4 fechada com sucesso. Quer dizer, nem tão sucesso porque eu perdi uma vida, né? Mas tá valendo. Olha essa música, cara. E aqui tem as chefas, né? São... Bom, eu vou falar das chefas mais adiante. Boa. Essa música, ela tem a capacidade de deixar você mais concentrado. Talvez ela transmita uma noção de perigo iminente, uma noção de desafio. Isso deixa você mais focado. Eu já reparei que antigamente, quando ganhava uma vida, os jogos eles não tinham esse mundo de possibilidades. Eles tinham somente a jogabilidade, os gráficos e a trilha sonora para te prender, para ser imersivo, né? Tanto que acho que ninguém esquece do jogo Mario e também ninguém esquece da trilha sonora do Mario. Coisa que foi se perdendo, né, nos dias de hoje. E que a gente tem que valorizar. Uma trilha sonora, ela dá alma pro jogo, né? Isso que é bem interessante. Agora complicou pra mim. Agora complicou um monte. Tem que ser mais rápido. Correto? Olha que a personagem é rápida, hein? A Blaze. Aqui tem que ficar muito esperto, porque aquela danadinha ali, ela fica baixando. Ordinária. Aí é ruim pra pegar ela. Você desse H. Nossa, não vai dar. Aqui eu preciso de espaço. Um filósofo, ele falava que a melhor maneira de resolver os problemas é dividir eles em partes, né? Então, no caso, como são 4 inimigos agora, a gente vai dividir. Dividir o jogo um por cada lado e a gente vai pegar essa daqui. Mas são duas. Não tem problema. Tem pancada pra todo mundo. Boa. Já era. Aqui vai ter uns ninjas, eu acho. Uns caras aqui da voadora. Não é bem ninja, né? São os karatecas que aparecem. Já era. Por falar em trilha sonora, tem um cara aqui no YouTube que chama Ice Inferno. E ele fez o remix de todas as trilhas sonoras do Street
Streets of Rage. Ficou muito bom. Eu recomendo. Legal pra caramba. Você tá aí de bobeira às vezes, quer ouvir uma música diferente, pode ouvir. A trilha sonora do Streets of Rage modificada. Bem legal. Lembrando que aqui vai ter um chefão. Um mini chefão aqui, que é o chefe da fase 3. Ele retorna agora. Então eu chego pra trás pra esperar ele vir. A hora que ele vem, aqui é basicamente desviar e bater. Vou apanhar. Eita. Já era. Dei a óbito. É. Strike. Boa. E pra você tomar cuidado com eles, porque eles voam até você. Saltam, né, no caso, não voa. Eles não são fortes, mas eles se incomodam. Às vezes a maior força do inimigo não é ele ser forte ou ser fraco, mas ele te incomodar. Então tem que ficar bem ligeiro com isso. Aqui é curioso porque, apesar deles serem muitos, eles serem rápidos, esses inimigos, eles são bem fracos no sentido de não aguentar porrada, então você consegue derrubá-los com mais facilidade do que os demais. Só que eles enganam, né? Ora eles estão sem nada na mão, ora eles começam a fazer malabarismo com o machado ou com as tochas. Isso é um problema. Isso aqui vai juntar de carinha aqui daqui a pouco. Esses dois primeiro, depois eu avanço pra pegar o resto. Tem uma renca. E aqui vai vir o temor. As trefas que todo mundo temeu nos anos 90. Tem uma manha, eu vou tentar fazer aqui. É bem difícil. Vou tentar fazer aqui novamente. Depois de, sei lá, 20 anos. É apertar o B e o C. Mas primeiro tem que juntar elas num canto só, porque elas vão vir separadas, né? Vou tentar ficar só nisso pra ver. Ah, não vai não. Eu acho que é o controle, eu fiquei enferrujado mesmo. Bom, vou usar a polícia porque são duas. Eu vou tentar usar as duas pra terminar logo, eu não posso ficar morrendo. O problema de você morrer nesse jogo é que quando você se dá conta, você já tá no continue. Então você não pode bobear. Já era. Deu tudo certo. É isso que importa. Já que é uma vida, né? Vai que. Bom, essa fase tem que
ficar muito esperto com ela, porque os inimigos são muito mais traiçoeiros. Eles são mais fortes e eles são mais rápidos também. Essa fase, tem que ficar muito esperto com ela, porque os inimigos são muito mais traiçoeiros. Eles são mais fortes e eles são mais rápidos também. São mais resistentes, né? Principalmente esse de vermelho. Ah, peguei você. Agora já era. Boa. Bom, de novo isso aí. Já era. Aqui a gente vai ter dois chefões. Vai ter o chefe da fase 3 e o chefe da fase 2. Aqui é bem difícil. Se eu lembro qual canto ele vai, acho que vai do lado esquerdo. É, marquei bobeira. Eu achei que ele ia vir do outro. Mas esse aqui até que é fácil. O problema é o chefe final dessa fase. Ó, essa manha, pessoal. Nossa. Já era. Ganhei uma vida. Agora é preservar a vida, né? A gente não pode dar uma de chaves aqui. Preferir morrer do que perder a vida. Bestão, fica lá. Agora é só manter o foco. Vai dar pra zerar numa boa. Agora não perdi muitas vidas. Não usei continue. Isso não importa. Eu ia pegar aquela bombinha de fumaça, mas achei melhor não fazer isso. O bastão é muito mais útil e eu acho que se eu derrubar ele agora eu perco. E ele desaparece. Pode vir correndo, não vai dar nada. Falei que o bastão ia sumir? Pegou. Vamos ver. Já era. Eu lembro que quando eu tinha uns 10 anos, 11 anos, eu tentava passar por essa fase aqui. E eu não entendia o mecanismo. Eu ficava indo e vindo toda hora. Sempre me pegava. Uma vida, uma polícia, um cano. Mas é legal porque você vai tendo essa experiência com os anos. Em outros jogos, se você vai
descobrindo novas coisas, né? Então, lembrando, pessoal, se inscreva no canal aí, compartilhe o vídeo, deixa um comentário aí, fica à vontade, tá? Deixa um like aí pra me ajudar. E é isso aí. Eu prometo que vai ser a primeira de muitas gameplays que eu vou fazer aqui. Eu quero muito manter viva essa cultura do videogame. Eu acho que hoje é tão desvalorizada e tão criticada, né? Como se videogame fosse coisa de criança ou de pessoas adultas irresponsáveis. Quando na verdade é o contrário, né? Muitas vezes quem critica não sabe o que tá falando, então falam como se videogame fosse uma praga, né? E eu fico muito chateado com isso, de verdade. Eu sei que não é. Eu acho que o videogame ele é uma arte, assim como a música, como o cinema, como a literatura, como qualquer outra coisa, né? Então, é interessante a gente manter viva essa cultura. Agora é o chefão. Lembra do chefão da segunda fase? Então são 2. E aqui eu não posso deixar eles ficarem juntos, porque eles podem me atacar e eu não vou conseguir reagir. Eu posso optar por manter a distância também, mas eu vou ativar a polícia. Com 2 polícias eu consigo vencer eles facilmente. O mais importante é terminar isso o mais rápido possível. É esse o meu objetivo. Se eles ficam muito próximos, eu não consigo combar. E eles me acertam. Isso é um problema. Mas agora, o dia está decretado. Já era. Legal. Ou então, mais uma fase fechada com sucesso. Vai para a fase do elevador, que é uma fase bem legal. É a última fase que a gente consegue utilizar o carro da polícia a nosso favor. Depois a gente não consegue mais, porque a gente já vai entrar na última fase. Então, vamos lá, né? Essa fase, ela é bem legal. Eu tinha uma manha de ficar aqui, né, nessa posição para poder arremessar o pessoal para fora. E a gente vai tentar fazer isso novamente. Pensar que quando eu jogava esse jogo aqui no meu videogame eu tinha 10 anos e agora 33 anos. Muito tempo se passou, né? Época boa. O legal desses jogos aqui é que você não enjoa deles. Você pode jogar por muitos anos e não enjoar, porque é muito satisfatório, né? Você ter essa jogabilidade, você poder enfrentar os inimigos e derrotar, né? Então é bem interessante. Você sempre vai aprender uma coisa diferente, uma coisa a mais. Isso é bem legal. Bom, essa fase ela é meio parada mesmo. Só que eu tenho que tomar cuidado aqui porque eu também consigo ser arremessado, então tanto eu consigo quanto eles conseguem, então esse é um problema. Tudo que não presta vai para fora da plataforma do elevador. Cadê o bastão que ele derrubou aqui? Eu não vou ficar procurando que vai vir inimigo.
eu fiz isso, cara? Eu devia ter jogado. Marquei bobeira, essa mulherzinha tá atrapalhando o meu esquema. Tem que dar um jeito nela. Aí, pega bastão, apareceu. Seria legal também se eu tivesse uma maneira de arremessar esse bastão, né? Já era. Aqui também a gente não consegue recuperar o HP. Tem um problema. Eu espero não morrer aqui. Aí chegamos na última parte. Ah! Tava tão óbvio que isso ia acontecer, cara. Por que eu não reagi? Bom, mas... já era. Esse cara tá espertinho, hein, cara? Você tá pensando o quê? Já era. Agora, a última fase. E a fase mais chique do jogo. Começando pela trilha sonora e pelo tapete vermelho. Ganhei uma vida. Não usei por isso, ganhei uma vida. Olha essa trilha, cara. É legal, é só encostar. À noite aqui, ó. Esse jogo ele se passa numa noite. Incrível, né? A história desse jogo é a gente combater o sindicato do crime, que tomou conta da cidade e espalhou vários criminosos. Então esses 3 personagens, que são ex-policiais, eles vão tomar a cidade de volta contra os bandidos. Boa. Agora eu preciso tomar cuidado porque eu vou enfrentar todos os chefes de novo. Então eu não posso ficar morrendo aqui. Vai vir o pirata e depois vai vir o da segunda fase. Pra baixo. Eu não gosto de usar o cano contra ele, porque não tira a quantidade de HP suficiente que eu quero. E agora eu não vou gostar mesmo, porque não tem mais. Mas ele também deitou, então já é um avanço. Esse cara de novo. É lá da fase 5 esse cara. O que tá fazendo aqui? Eita, volta aqui. A velocidade que os caras vêm no ódio. Mas eles não são páreos para Blaze. A Blaze ela é uma judoca. Então os golpes mais eficientes dela são de arremesso. Foi atropelado. Nada mal, né, pessoal? Pra quem não joga faz 25 anos, né? Chegar na última fase sem dar um continue e sem morrer muito. Na verdade, aquelas 3 vidas que eu comecei na primeira fase estão aí ainda, né? Não perdi nenhuma. Ao contrário, eu ganhei mais vida e perdi mais vida.
Agora que vem o chefão da segunda, assim que eu colocar um fim aqui nessa, como diz o amigo meu, nessa desgraça. Aí. Lembrando que eu não consigo usar o carro de polícia. Tem que ser bem na raça mesmo. Não foi não, mano. Vai pegar. Vou pegar aqui você. Toma. Já era. Agora fica ligeiro pra não morrer. Porque sempre precisa de um frango, de alguma coisa pra ter HP. Uma bombinha de tosse. Tem um truque, quando ele te arremessa, você aperta o C, o botão de pulo, e mais o botão pra frente. E aí às vezes você consegue parar em pé. Aí o golpe dele não funciona. Mas eu não consigo fazer sempre, não sei porquê. Bom, aqui eu acho que é o terceiro chefe, é o lutador. É ele mesmo. Ah. Boa. Vamos adiante. Algumas pessoas fazem uma analogia com esse jogo e a situação do país, né? Porque nós temos aqui um chefe, né? No caso do sindicato do crime, que coordena toda a criminalidade da cidade. Então, existe um paralelo, né, entre criminalidade e a recuperação, né, do caos através da ordem, que é o que esses policiais representam, né? A busca da ordem é o caso do caos. Então isso é bem interessante. Olha só! Audácia. Ele fica se esquivando, se escondendo. Agora vem o rapaz lá. Dá uns dribles de sério, cara. Já era. Pô, perdi uma vida até agora. Mas acho que vai dar pra recuperar. Aquele chefe, eu esqueci que ele vinha do outro lado direito. Aí quando eu percebi já tava longe, eu falei, ah, vai ser mesmo. Mas não foi uma boa ideia. Quando ele foi vencido, ele se perdeu uma vida. Mas fica de lição aí. Cara, tá com 25 anos pra de novo. Eu não pode ir. Como vai estar gravado? Tem outro, cara.
Depois desses carinhas aqui vem as chefas de novo da fase 5 do navio. Aí eu tenho que ficar ligeiro já pra pegar elas na manhã. Tem essa manha aqui que eu vou usar. Não essa de apanhado, né? Vou fazer uma. Mas eu conseguia sincronizar. Faço isso porque é mais fácil. Eu sei que muita gente tem outras manhas, né? Uma delas é a de pegar elas e arremessar. Mas eu acho que isso é um problema, porque nem sempre dá certo. Então eu prefiro fazer esse truque sujo que eu descobri lá em 1000. Não foi em 1900 não, mas foi em 2001, 2002. Esse é o Mr. X, o chefão do esquema todo. Aqui ele vai perguntar pra mim se eu quero fazer parte do sindicato do crime ou se eu quero enfrentar ele. Eu seria, no caso, se eu aceitar a proposta dele, eu voltaria pra fase 6 e reiniciaria pra poder ser o próximo Mr. X. Então eu ia tomar conta do sindicato do crime. Eu vou escolher não. E aí eu vou ter que lutar com ele até a morte. You really want to die. Acho que você quer, eu não quero. E que vem a última fase, pessoal, o último chefe, hein? Vai dar certo, vamos lá. Errado já deu, né? Eu morri várias vezes, então. Boa. Vamos posicionar mais o canto direito pra pegar ele no cano. Toma. Tinha um amigo meu, que ele venceu esse chefe que só na voadora. Eu não consigo. Bom, tá valendo. Aqui eu tenho 3 continuos ainda. Então, se eu morrer tá tudo bem. O mais importante pra mim não é a pontuação, sabe? Mas é zerar o jogo aqui com vocês. Game over. Que não vai ser. Eu vou dar continue aí. É a coronhada, mano. O problema não chega nem ser ele, sabe? Mas o problema são os lacaios dele. Mas não tem problema, não ligo de boa. É engraçado, a coronhada dele tira mais do que o tiro. Já era. Vencemos. Já era. Boa. Até que foi rápido, né, pessoal, a gameplay. Bom, vou acelerar isso aqui. Boa. Conseguimos um bom final. Nós conseguimos acabar com o sindicato do crime. É isso aí, pessoal. Bom, eu agradeço quem ficou até o fim aí. Quem acompanhou o vídeo todo, quem conseguiu, né? Esses dois... Essa luta aí, né? Tudo que aconteceu. Eu agradeço pela participação. Fique à vontade para fazer comentários aí. Se você já jogou esse jogo, se você já chegou a zerar, se você escolheu entre salvar a cidade ou ser o chefe do sindicato
dos criminosos, então fique à vontade para compartilhar, se inscreva no canal, dê um like aí. E fiquei muito feliz de poder gravar esse jogo aqui, que marcou a minha infância, que eu tenho certeza que marcou a infância de vocês, vai marcar a infância de milhares de outras pessoas, de outras crianças, né, de outros adolescentes até, e adultos que vão conhecer, né. Inclusive tem até o filme agora, que vai ser lançado, e é bem interessante, né, é o filme do Streets of Rage, que vai ser adaptado para o cinema, então a gente consegue ter esse reconhecimento, né, essa ideia, esse sentimento de poder jogar de novo. Então, foi para vocês que eu gravei esse gameplay. Eu espero vocês nos próximos gameplays aí que eu vou fazer aqui no canal. Vocês são bem-vindos também para sugestionar o que vocês querem ver, que tipo de jogo vocês querem, quais jogos vocês querem. Eu tô aqui para atender vocês também, beleza? Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí pela companhia de vocês. Tenham aí um excelente descanso aí. E até mais. Valeu!